Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos tratar dos bens públicos e do regime jurídico administrativo. Para o bom entendimento do tópico, devemos iniciar nossos estudos compreendendo o que é o domínio público aplicável no âmbito administrativo. O domínio público é o conjunto de bens móveis e imóveis destinados ao uso direto do poder público ou à utilização direta ou indireta da coletividade, submetidos a regime de direito público e regulamentados pela administração. Outro conceito importante é o de bens, que está inicialmente conectado ao direito civil. E aí podemos perguntar, como determinar o que sejam os bens? Bom, a teoria civilista estabelece que bens são objetos materiais ou imateriais, que detêm valor econômico, que integram o patrimônio de uma pessoa e que podem servir de objeto de uma relação jurídica. Para que o bem seja objeto de uma relação jurídica, ele deve apresentar as seguintes características: ser idôneo para satisfazer ao interesse econômico, apresentar gestão econômica autônoma e estar juridicamente subordinado ao seu titular. Essa ideia de bem também existe no campo administrativo. Embora bastante similares, essas definições apresentam determinadas peculiaridades, em razão das características próprias da área administrativa. A doutrina administrativa não traz uma definição uniforme do que seriam bens públicos. Considerando o posicionamento majoritário dos estudiosos e a própria lei, porém, podemos definir os bens públicos como aqueles integrantes do patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno, que são a União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações estatais de direito público. Dessa forma, todos os outros bens são considerados como particulares, seja qual for a pessoa a quem pertencerem. Utiliza-se, portanto, o critério da titularidade para distinguir os bens públicos dos bens privados. O tema é controverso na doutrina. Alguns autores consideram como bens públicos não apenas aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, mas também os bens pertencentes a particulares que estejam, de algum modo, sendo afetados a um serviço público. De qualquer maneira, a definição legal fundamentada na teoria exclusivista, que você pode encontrar no artigo 98 do Código Civil, é a mais aceita em provas e concursos. Assim, são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Também são considerados como bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado que estão afetados à prestação de serviço público. São os bens públicos por equiparação, também regidos pelo regime jurídico próprio dos bens públicos. Ficou clara essa questão do que são os bens públicos? Ok, acredito que sim. Então, vamos dar prosseguimento ao tema, tratando agora das características desses bens públicos. Uma vez que os bens públicos têm natureza peculiar, podemos reunir algumas características que lhes são pertinentes, a saber, inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade e a não onerabilidade. Vamos examinar agora cada uma dessas qualidades. Os bens públicos são inalienáveis, pois, em regra, são indisponíveis, exclusivamente podendo serem alienados dentro de determinadas situações. É a chamada alienação condicionada, que depende do cumprimento dos requisitos previstos no ordenamento jurídico. Vale destacar que apenas os bens dominicais podem ser alienados. Os bens de uso comum e de uso especial, enquanto permanecerem com essa qualificação, não poderão ser alienados. Os bens públicos são impenhoráveis, não poderão ser alvo de penhora por ação voluntária ou determinada judicialmente. Os bens públicos também são imprescritíveis e não podendo ser obtidos ou adquiridos por particular por meio de uso capião. Por fim, a não onerabilidade de bens públicos relaciona-se ao fato de que esses não poderão funcionar como garantia a credores, como nos casos de hipoteca, penhor e anticrese.
Antes de concluirmos a nossa aula, vamos analisar o regime jurídico administrativo, que é o conjunto de regras e princípios que regula a atividade administrativa. O regime jurídico administrativo caracteriza-se principalmente pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Somente os bens públicos pertencentes às pessoas jurídicas de direito público estão sujeitos de forma integral ao regime jurídico dos bens públicos. Já aqueles bens das pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública não serão bens públicos, mas se sujeitam ao regramento peculiar a esses, quando forem utilizados na prestação do serviço público. Também é relevante registrar que não há regime jurídico uniforme para todos os bens públicos, uma vez que são considerados fatores relativos aos detalhes próprios dos vários tipos de bens públicos, causando variações na aplicação do regime de direito público. E é com essa observação que concluímos mais uma aula. É importante lembrar que, em sua área do aluno, você encontra o material de apoio que apresenta de forma bem mais detalhada os temas discutidos nesta nossa aula. Tenha em mente que suas ações determinam o seu futuro. Estude e dedique-se aos seus sonhos para amanhã realizá-los. Um abraço e até a próxima aula.